A História Sem Fim. Depois de anos, resolvi rever A História Sem Fim. E sabe quando o filme funcionava melhor nas memórias? Envelheceu mal. Vamos para a sinopse do IMDb. The world of Atreyu and Artax, the Rockbiter, and a good and kind gnome. A world that is vast and eternal, treacherous and dazzling. Uma criança com problemas mergulha em um maravilhoso mundo de fantasia através das páginas de um livro misterioso. Who's ever made a wish, believed in a fantasy, or had a dream. This is the never-ending story. Galera, antes do vídeo, um aviso rapidinho. Se você está chegando agora e não conhece o canal, eu falo de filmes recentes, filmes que estão sendo lançados agora, e eu tenho uma playlist específica para filmes dos anos 80. Se você curte filmes dos anos 80, dá uma olhada na playlist, vou deixar o link aqui. E aproveita para se inscrever, para dar um like, para compartilhar. E pode comentar que eu vou responder seu comentário. E para quem não conhece esse formato, eu primeiro faço alguns comentários sobre o filme e depois eu entro no filme trazendo trechos do filme. Então é claro que essa segunda parte do vídeo vai ter spoilers, porque eu vou trazer imagens do filme aqui e vou comentar imagens do filme aqui. Ok? A História Sem Fim é a adaptação do livro homônimo escrito por Michael Ende. Curioso que o sobrenome do autor, em alemão, o autor é alemão, significa fim. É o Miguel Fim escrevendo A História Sem Fim. Isso foi uma piada horrível. Vamos seguir. Eu não li o livro, mas o filme ele funciona com uma espécie de metalinguagem, porque é um garoto que está lendo o livro e enquanto ele está lendo o livro acontece a outra história. E eu disse que é uma espécie de metalinguagem, não uma metalinguagem clássica, porque em alguns momentos a história se mistura. Outro detalhe interessante é que o autor, Michael Ende, não gostou da produção, não gostou dos rumos que a produção estava tomando e brigou e disse que queria que o nome dele fosse retirado dos créditos do filme. Nem todos sabem, mas A História Sem Fim é uma produção alemã. É um filme falado em inglês, é um filme que parece americano, mas é um filme alemão e na época era o filme alemão mais caro da história. A direção é de Wolfgang Petersen, que aproveitou o sucesso do filme e fez carreira em Hollywood depois. Ele fez Inimigo Meu, Mar em Fúria, Troia, Epidemia, Força Aérea 1. Parte da premissa ainda funciona. A História Sem Fim tem como vilão o nada. O nada vai consumindo tudo, vai destruindo tudo, e ele cresce enquanto as pessoas param de ler livros e passam a não ter mais criatividade. Essa parte ainda funciona. Mas por outro lado, algumas coisas do roteiro não fazem mais sentido. Tipo, logo no início do filme, o Bastian, ele tá indo pro colégio sozinho e ele sofre bullying de 3 garotos mais velhos. É uma criança e tem 3 crianças mais velhas e tá na rua, um monte de adulto em volta. E ninguém reage, ninguém defende o garoto. Eu vi esse filme com meu filho de 11 anos e meu filho perguntou, peraí, tem um monte de adulto aí, por que eles não fazem nada? E pior, o Bastian corre para um beco onde não tem ninguém, e aí ele apanha dos garotos mais velhos. E o meu filho perguntou por que ele fugiu para um lugar onde ele não pode pedir ajuda. Nisso, eu acho que é um ponto que a nossa sociedade evoluiu. Porque se você vê, você está passando na rua, um adulto está passando na rua, e vê que tem 3 garotos batendo num garoto menor, diz, gente, para. Mas a parte do roteiro que mais me deu raiva foi a parte do pântano. Tem um pântano onde eles são claros, quando dizem que quando você está triste, você afunda no pântano. E aí tá o Atreyu é o personagem do livro, o Bastian, ele está lendo o livro, o Atreyu é o personagem do livro. O Atreyu está passando com o cavalo dele e o cavalo está triste e começa a afundar. Cavalo triste, ok, vamos entender que um cavalo pode ficar triste. Por que o cavalo ficou triste, não sei. Como é que o garoto descobriu que o cavalo ficou triste, não sei. Mas ok, o cavalo ficou triste e afundou. E sabe quem ficou mais triste do que o cavalo que afundou? O Atreyu. O Atreyu ficou muito mal. Ele chorava de tristeza. E por que o Atreyu não afundou? Se você coloca no roteiro que quem está triste afunda, você não pode colocar um personagem triste que não afunda. Teve outra coisa que na hora eu não curti, mas depois eu parei para pensar e ok, aceitei. Que tem uma parte no fim do filme, que é uma parte importante, onde o Bastian precisa dizer um nome para a Imperatriz. E quando ele diz o nome, ninguém entende o nome que ele fala. Não dá para você entender qual é o nome. E eu fiquei pensando,
Mas se isso é algo tão importante, por que que isso não é algo mais claro no filme? Eu voltei e revi aquele pedaço, e não dá para entender. E acabou que isso, depois eu fui ler e acabou que isso foi proposital, isso ficou em aberto. Acho que é para o espectador interpretar da melhor maneira que ele queira. Ok, aceito. Vou dividir os comentários sobre os efeitos especiais em duas partes. A primeira parte é sobre o visual do filme, um filme de fantasia feito em 1984. Ele tem um visual que ficou muito datado. Os cenários, as maquiagens, os animatronics, os bonequinhos, tudo tem cara de Castelo Rá-Tim-Bum. Mas isso não é exatamente um defeito. Isso é uma característica. Eu acredito que os realizadores queriam o visual daquele jeito. E vamos lá, não ficou mal feito. Só é esquisito e datado, né? Agora, os voos do Falcor, que é aquele dragão com cara de cachorro, o chroma key ficou péssimo. Tá muito tosco. Eu vejo aquilo hoje e penso, cara, a gente via isso no cinema, na tela grande, a gente curtia isso. Como é que a gente curtia isso? É muito. Não vou dizer que foi mal feito, era o que a tecnologia permitia na época. Mas você hoje, quase 40 anos depois, vê um chroma key desses, cara, que chroma key ruim. Outra coisa a se falar mal é o lobo. Cara, aquele lobo, ele, todas as vezes que ele aparece, ele é muito mal feito. Comentários sobre a trilha sonora. A música tema Neverending Story fez um sucesso muito grande. Foi cantada pelo Limal. E eu só descobri agora recentemente que Limal era o vocalista da banda Kaja Gugu. E Kaja Gugu acho que teve um sucesso aqui no Brasil. E se bobear, o Limal fez mais sucesso com o Neverending Story do que com a banda dele. Coisas de mercado fonográfico. Pelo menos aqui no Brasil. Kaja Gugu, de repente, foi uma banda grande em outro lugar. Aqui no Brasil eu lembro muito mais da música Neverending Story do que a outra música que era um Shine, 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 Shine. Eu nem me lembro direito como é que era a música do Kaja Gugu. Enfim, a música Neverending Story tocou bastante, fez bastante sucesso e ela é lembrada até hoje. Ela foi um ponto-chave no encerramento da terceira temporada de Stranger Things, agora há pouco tempo atrás. Além dessa música, tem um outro tema instrumental que toca em momentos chaves do filme, que também é um tema muito bom. Sobre o elenco, não tem muita coisa pra gente comentar. O Bastian foi interpretado pelo Barrett Oliver, que é um garoto que, por causa do filme, fez algum sucesso na época. Ele logo depois ele fez Daryl e fez Cocoon, mas acho que ele se aposentou porque, segundo o IMDb, o último título dele é de 1989. Já o outro personagem principal, o Atreyu, é interpretado por Noah Hathaway, que ele já tinha feito algumas coisas antes, e o único título relevante era um garoto, uma criança no Battlestar Galactica, aquele de 78. Só que se olha a filmografia do cara no IMDb, o terceiro título mais importante é Troll. Ou seja, o cara também não teve uma carreira lá grandes coisas. O terceiro nome dos créditos é Tammy Stronach, a menina que faz a Imperatriz, que aparece pouco no filme também. E ela não só aparece pouco no filme, como foi o único papel da carreira dela. Ela não seguiu a carreira como atriz. Dos coadjuvantes, o único que eu reconheci foi o Deep Roy, que tinha feito alguns filmes com o Tim Burton. Ele fez Peixe Grande, fez A Fantástica Fábrica de Chocolates e que faz um papel secundário. O resto, não reconheci ninguém no elenco. Foi lançada uma continuação em 1990, dirigida pelo George Miller, mas não é o George Miller, diretor do Mad Max. É outro George Miller, homônimo daquele George Miller famoso. Eu devo ter visto a continuação na época que lançou, mas eu não lembro de nada da continuação e não revi agora. Vamos ao filme? O pai do Bastian toma suco de laranja, parece suco de laranja aquilo, com um ovo cru batido no liquidificador. Será que isso é para curar ressaca? But we have to get on. Yeah. Olha lá, o Bastian sofrendo bullying no meio da rua e ninguém faz nada. Hey, weirdo. Got any cash for us today? Get up! Yeah! Hey, go look! You're dead, weirdo! O Bastian rouba o livro, mas ele diz que vai devolver. Será? Aparentemente o dono do livro topou isso. Então tá bom, tá valendo. Run maybe 300, 375. Might take me a couple of weeks. Goodbye.
Ele começa a ler o livro e a história dentro da história começa a acontecer. Something enormous crashed and rumbled through the eerie woods. Olha o visual do Castelo Rá-Tim-Bum. Esse gigante de pedra nem é ruim. O boneco dele é uma coisa bem feita. Excuse me. Would it be all right if I joined you this evening? You see, I've been traveling all day. O estranho é que quando ele come as pedras, ele quase mata quem está embaixo. Oops, sorry. Ok, reconheço, o visual do filme é bem bonito. Sim, ficou tosco, mas eu reconheço que eu curti algumas dessas maquiagens. There seems to be a mysterious link between her illness and the Nothing. Rola uma teoria de que existem personagens de outros filmes escondidos aqui nessa cena. Como a cena é escura e de longe, não dá para ter certeza. Pode ter ou pode não ter. Mas, se a gente deixar a imaginação rolar, a gente consegue encontrar um C-3PO, Ewoks, ET e o Mickey. Sim, o visual do filme era bem legal. Será que usaram o mesmo cenário do Império Contra-Ataca? Isso aí não é do lado da casa do Yoda, em Dagobah? Somewhere in the deadly swamps of sadness. O cavalo tá triste? What's wrong? Come on, boy. What's the matter? O cavalo eu não sei se estava triste, mas o Atreio tá triste. Por que ele não afundou? Lendo o IMDb, eu descobri que pelo livro o Atreio não afundava por causa do medalhão. Só que aqui depois ele começa a afundar, ou seja, essa teoria não faz sentido. Olha que chroma key ruim. Aqui o efeito não ficou ruim, os dois com tamanhos diferentes, não sei se a tela foi dividida, não sei se foi perspectiva, mas aqui funcionou. On, scaredy cat! Oh, go on! Oh, it's my turn. Let me see. I'm the scientist. He's going on. Presta atenção aqui, olha como é que as esfinges atiram rápido. The eyes are open. Mas presta atenção aqui na conveniência do roteiro. Agora as esfinges não atiram rápido. Run, Atreyu! Run! Run, Atreyu! Parece que uma das coisas que o autor Michael Ende não gostou na produção do filme foram os mamilos nas estátuas. Sim, mamilos já causavam polêmica desde aquela época. Mais chroma key ruim. Don't worry. We'll reach the boundaries of Fantasia. Do you know when they are? I have no idea. Then how do we find a human child? With luck.
Olha o lobo tosco. Eu achei esse lobo muito ruim. Eu aceito o visual Castelo Rá-Tim-Bum dos outros personagens, mas eu não aceitei o do lobo. Ruim. I am the Morgue. And you, whoever you are, can have the honor of being my last victim. Aqui a gente vê o lobo em ação e essa cena aqui tem um detalhe de bastidor bastante importante, que é o garoto ator, o Noah Hathaway, ele quase perdeu um olho porque uma das partes do animatronic do lobo perdeu o controle e atingiu o rosto dele e quase que deixou ele cego de um olho. A atriz tinha perdido os 2 dentes da frente. Aí colocaram uma prótese com dentes para ela não ficar sem dente. E eu não sei se isso atrapalhou alguma coisa da fala dela. Talvez ela tenha sido dublada, não sei. Atreyu, why do you look so sad? Parece que o garoto grita Moonchild. Moonchild é o que está no livro. Eu não sei se, como eu li Moonchild, eu fiquei sugestionado a achar que era Moonchild. Não sei, mas aqui está o grito. Você pode verificar o que você acha, o que você ouve. E eu também consegui o grito dublado. Olha só como é que fica. Mais uma vez, obrigado por ter chegado até o final. Se você gosta do meu conteúdo, eu te peço 3 favores. Se inscreve se você não é inscrito, compartilha com seus amigos e dá um like pro YouTube e compartilhar para outras pessoas. Se curte filmes dos anos 80, tem um montão já comentados aqui. Vou continuar comentando, curto muito esses filmes. Gosto de rever. Eu nasci em 71. Eu vi esses filmes quando eu era adolescente. Então eu gosto de rever agora com outros olhos. É sempre legal. Se você tiver alguma sugestão de filme que você queira, escreve aqui embaixo. A gente troca uma ideia, de repente eu escolho o seu filme. E pode sempre escrever que eu sempre vou responder seu comentário. Até a próxima, valeu!